Olá, amigos. Eu sou o Tenente-Coronel Aviador Flávio Kaufmann, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração de minha família na FAB e, como gosto muito de dizer, piloto de caça. Por que falar quando o momento exige ação? Não seria falar nesse momento simplesmente blá blá blá, sem nenhuma consequência? Bem, o triunfo começa na mente e na estratégia, e não apenas no ato físico do combate. E todo gesto, por mais heróico que seja a sua pretensão, deve ser precedido pelo preparo intelectual e pela clareza de propósito. Ou ainda, na visão de um dos grandes pilotos de caça do passado, a vontade de acertar não supera a frieza do raciocínio. O texto de hoje, Um Instante de Liberdade, é sobre isso, falar e agir. E eu o compus em quatro mãos com Jober Rocha, que é um escritor, economista, mas que também foi formado nas nossas escolas militares. Há um instante quase invisível, mas de um estrondo histórico colossal, em que a mentira que sustenta o tirano se esfarela. É o momento em que o povo, entorpecido por promessas de glória, de segurança ou de redenção, desperta subitamente para o logro em que foi engolfado. Esse instante não é um trovão. Ele inicia como uma rachadura que se espalha pelas consciências, silenciosa, corroendo a autoridade que antes parecia inabalável até o ponto final do debacle. Pode-se dizer que esse instante marca a ruptura entre o poder e a legitimidade, quando o primeiro, privado do consentimento silencioso das massas, se torna apenas dominação nua e frágil. É o momento sublime em que a opinio communis, fundamento tácito das leis, dissolve-se sob o verdadeiro sentimento constitucional da sociedade e o edifício político, erguido sobre a manipulação do medo, começa a ruir. Tal como descreveu Etienne de la Boétie em seu discurso da servidão voluntária, a força do tirano nunca reside apenas em suas armas, mas no hábito da submissão. E quando esse hábito é quebrado, o colosso revela-se um ídolo de pés de barro, e basta o sopro da consciência desperta para fazê-lo tombar. O tirano governa pelo medo, pela propaganda e pelo teatro do pai protetor. Sua força não está só na espada ou nos tanques que o apoiam, mas na crença de que ele é indispensável, o salvador, o único capaz de manter a ordem ou realizar o paraíso terrestre. Por isso, manipula a narrativa, cria inimigos imaginários, planta boatos e desvia a culpa de seus próprios fracassos. A sociedade, acuada pela precariedade ou seduzida por slogans fáceis, aceita o embuste, até que não aceita mais. A história é pródiga em exemplos. A cada déspota derrubado, ao mesmo roteiro. Primeiro vem a adulação cega, depois o incômodo sussurrado nos corredores, depois o medo de falar se dissolve e o grito irrompe nas ruas. Quando a população percebe que foi mantida na escuridão por mentiras, a estrutura de poder do tirano se torna um castelo de cartas. Mesmo suas baionetas tremem diante de multidões que não têm mais medo de morrer, porque já estavam mortas por dentro. Foi assim na Revolução Francesa, quando Paris, abafada pela miséria e pelo arbítrio da corte de Luís XVI, descobriu, pela pena de Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que a servidão não era um destino inevitável, mas uma construção humana passível de ser desfeita. O que começou então como um murmúrio nos salões e com panfletos clandestinos tornou-se clamor nas praças, derrubando não apenas um monarca, mas séculos de legitimação absolutista. Não importa o quão robusto seja o aparato de controle, porque sem a crença coletiva que o sustenta, o poder se esfarela. Bastou que o povo soviético percebesse que o paraíso do proletariado era, na verdade, uma prisão de ferro para que o comunismo ruísse. Bastou a Romênia ver Nicolae Ceausescu fugindo num helicóptero para entender que o monstro era, no fundo, um homem frágil, mantido por um teatro de fantoches. E tantos outros, antes e depois, cairão pelo mesmo erro de subestimar o momento em que a farsa fica insuportável e que o povo desperta. A grande tragédia é que esse despertar raramente é indolor. O tirano, como fera acuada, costuma reagir com violência, tentando agarrar com unhas e dentes o que se lhe escapa pelos dedos. Paradoxalmente, essa brutalidade final só acelera a ruína,
Cada novo abuso abre mais olhos e quebra mais correntes psicológicas. A população deixa de pedir permissão para ser livre, simplesmente se levanta. E é quando se percebe, num lampejo histórico, que nenhum poder é absoluto se a sociedade se recusa a obedecer. Pois toda autoridade repousa, em última instância, no consentimento daqueles que são governados. Não há exército ou polícia federal que suporte esmagar milhões de cidadãos que já perderam o medo. E não são apenas os algozes declarados que nesse momento pagam o preço. Os chamados companheiros de viagem, aqueles que se beneficiaram das benesses do regime enquanto juravam neutralidade ou teciam justificativas morais para sua inércia, acabam igualmente tragados pela maré da queda. Quando o tirano cai, a luz que se acende não distingue entre carrascos e bajuladores. Expõe a todos, revelando que fingir não participar já é em si participar. Esse é o maior pesadelo de qualquer déspota, que seu povo um dia aprenda a pensar, pois é então que o castelo de mentiras se desfaz. E uma vez percebido o logro, não há muro que segure o vento da liberdade. Esse vento é o sopro que tira o sono do tirano e tirará o seu trono. Mas para que esse evento se torne tempestade, é preciso atingir uma massa crítica, aquela centelha inicial, forjada inicialmente na letra dos poetas, na reflexão dos intelectuais e na voz destemida dos arautos da liberdade. No Brasil da derrama, não foram as espadas que primeiro moveram o espírito rebelde, mas os versos de Cláudio Manuel da Costa que plantaram no coração do alferes Tiradentes a semente da insubmissão. É dessa alquimia entre palavra e consciência que nascem os levantes que mudam o curso da história. Que cada brasileiro olhe para essas lições do passado e perceba que elas não são apenas memórias distantes, mas um espelho do presente. Hoje, diante de um cenário que a tentativa de implantação de um regime autocrático já ultrapassou todos os limites morais, não há mais espaço para neutralidade confortável ou para a ilusão de que alguém resolverá por nós. A liberdade exige vigilância, mas, sobretudo, coragem. A coragem de reconhecer o que está em jogo e de assumir com clareza o dever ético de resistir. Será na consciência desperta de cada cidadão que o destino decidirá se o Brasil continuará a deslizar para a servidão ou se, como tantas vezes no passado, erguerá sua voz para dizer basta. Nesse dia, o poder fugirá da mão dos tiranos, não como uma dádiva, mas como um castigo merecido. Tudo isso apenas num instante, como disse o poeta, de repente, não mais que de repente. Mas quando chega esse instante, ele não obedece a calendários nem a cálculos políticos. E rompe como um raio sem aviso, num gesto coletivo que antes parecia impossível. É o momento em que a história se comprime no espaço de um suspiro, derrubando em segundos o que a tirania levou anos para erguer. E o tirano, que julgava controlar o tempo e a vontade alheia, descobre finalmente que o relógio da liberdade não se deixa atrasar indefinidamente. Acorda, Brasil!